Bom dia, amados. Estamos em mais um Meditando em Deus. Hoje lendo o livro de Efésios, capítulo 6, de 5 a 8. Efésios 6, de 5 a 8. A Bíblia diz: E vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Bem, amados, aqui nós vemos que Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, está falando da relação entre o empregador e o empregado, trazendo para os dias de hoje, né? Naquela época existia o servo e o senhor, e também escravos e os seus senhores. Trazendo para os dias de hoje seria a relação entre empregador e empregado. Existe muita confusão, muito problema nessa relação entre empregador e empregado. E aqui Paulo está falando com os servos, ou seja, com os empregados, que nós devemos obedecer aqueles que Deus coloca sobre a nossa vida como liderança, porque ali Deus trabalha na nossa vida, no nosso caráter, nós somos aperfeiçoados através dos nossos líderes, através dos nossos empregadores, sim, no nosso ambiente de trabalho. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o homem pode satisfazer o seu coração e a sua alma através do seu trabalho e dele alcançar o fruto do seu trabalho, que é a provisão para a sua família. Você, amado, pode se satisfazer no seu trabalho, mas para isso você precisa viver uma vida de obediência aos princípios éticos e morais e também princípios de trabalho dentro da empresa onde você trabalha. E deve servir, querido, com sinceridade de coração, não de aparência. Não só quando o patrão aparece, quando o patrão está vindo, você faz que está fazendo alguma coisa. Isso não é legal, isso é falsidade. Isso é falta de integridade, isso é falta de coerência. Quem é trabalhador, quem é diligente, ou seja, esforçado no trabalho, uma pessoa que é eficaz, uma pessoa que teme e treme ao Senhor, ele serve, ele trabalha, ele sabe que se ele estiver brincando, avacalhando, fazendo coisas banais no ambiente de trabalho, na verdade ele está enganando o chefe, enganando a si mesmo e fazendo algo que é contrário à justiça de Deus. Quando você faz algo no seu ambiente de trabalho que não tem nada a ver com o trabalho, na verdade você está roubando, enganando. E isso não é legal, isso não é de Deus. Um crente não pode se portar dessa maneira no ambiente de trabalho. A Bíblia diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, meu irmão: que você seja um trabalhador eficaz, que você, tudo aquilo que cair nas suas mãos, você faça bem feito, que você seja o melhor empregado dentro da sua empresa, que você se destaque no meio das pessoas como um trabalhador eficaz, como um trabalhador diligente, como uma pessoa esforçada, como uma pessoa que de honra, de dignidade. Existe aquela frase antiga que diz que o trabalho dignifica o homem. Eu creio nisso. O trabalho nos dignifica, nos faz pessoas melhores, aperfeiçoa a nossa vida, o nosso caráter, nos dá conhecimento e gama de muitas coisas. O trabalho é uma bênção de Deus. Muitas pessoas pensam que o trabalho é uma maldição, uma desgraça que aconteceu depois do pecado. Isso é uma visão equivocada do trabalho. O trabalho é uma bênção que veio do céu para nos abençoar. O trabalho surgiu antes do pecado. E o trabalho nós podemos realizar na nossa alma, podemos nos realizar em Deus, podemos satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma através da nossa vocação, através do nosso trabalho. Como a Bíblia diz no versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Você não tem que olhar para o seu chefe como um mero chefe imperfeito, cheio de falhas, não. Você tem que trabalhar no ambiente de trabalho como se você estivesse servindo a Jesus,
como se você estivesse trabalhando para Jesus Cristo. E assim você servirá como o Senhor se agrada, conforme está no coração de Deus. Não servindo meramente a homens, querendo aparecer para homens, não. Mas servindo como se Deus estivesse ali, representando Deus no seu ambiente de trabalho. E a Bíblia diz que se nós fizermos isso, nós receberemos do Senhor todo o bem que nós fizermos. Nós receberemos a provisão, claro que através da empresa, do empregador, mas como se estivesse vindo do Senhor, a Bíblia diz. Receberá do Senhor todo o bem que o fizer, seja servo ou seja livre. Então, amados, possamos viver nessa dimensão de coração, de temor, de tremor. Infelizmente, às vezes, como pastor, eu vejo muitos relatos de empregadores que dizem que o quão difícil é empregar um crente, empregar um cristão. E isso envergonha a gente como pastor, como uma pessoa que ensina a palavra. Significa que as pessoas não estão entendendo o que a Bíblia diz. E não muito menos fazendo, né? Porque os crentes deveriam ser os melhores empregados, deveriam ser os melhores funcionários, deveriam ser os melhores empregadores, deveriam ser os melhores empresários, deveriam ser os melhores profissionais em qualquer área profissional. Os crentes deveriam ser os melhores, e às vezes nem sempre isso acontece. Sabe, tem gente que infelizmente, em vez de revelar a sua espiritualidade no ambiente de trabalho, revela o seu lado carnal, o seu lado pecaminoso, o seu lado corrompido, o seu lado enganoso, o seu lado, o pior lado que a pessoa pode ter. E isso acaba difamando o nome de Jesus. E quando nós difamamos o nome de Jesus, querido, nós vamos prestar conta com o dono desse nome, que é Jesus. Então é algo muito sério isso, o que a Bíblia diz, que nós devemos obedecer os nossos senhores, segundo a carne, ou seja, as pessoas deste mundo natural, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como se fosse a Jesus. Não servindo à vista, ou seja, só quando ele está olhando, mas em todo o tempo fazendo de coração, porque essa é a vontade do Senhor, como servos de Cristo, entendendo que Deus me colocou no ambiente de trabalho como embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo eu devo crescer profissionalmente e também me destacar como um trabalhador diligente, como um melhor empregado, como alguém que faz bem feito, como alguém que é eficaz, como alguém que é produtivo. Porque se eu fizer isso, eu receberei da parte do Senhor a provisão, a bênção, a promoção também, porque a promoção vem do Senhor, é o Senhor quem nos promove, é o Senhor quem levanta, a Bíblia diz em 1 Samuel 2, e quem abaixa. É o Senhor quem exalta e quem humilha. Então, meu irmão, a tua promoção, o teu crescimento, o teu sucesso profissional depende em parte da sua postura, da sua espiritualidade, da sua diligência no ambiente de trabalho. O seu temor e tremor diante do Senhor, em obediência. E também depende principalmente, você cumprindo a sua parte, Deus vai estar cooperando com você, te promovendo o teu sucesso, promovendo a tua bênção em nome de Jesus. É minha oração